Seja muito bem-vindo ao nosso encontro Mulher, Café e Palavra. Eu sou a pastora Lia Matos, aqui do Templo da Condo. É um prazer poder compartilhar com você esse momento, alcançando você através da palavra, do testemunho de mulheres também que provaram do poder de Deus, do amor de Deus. Então, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí, você vai ter na palma da sua mão todo o nosso conteúdo aqui do Templo da Condo. Comente, faça o seu pedido de oração, nós vamos fazer um clamor no final. Diga o que você gostaria de ouvir aqui no nosso programa, o que é que você achou do programa de hoje. Inclusive, nós temos aqui uma companhia maravilhosa, uma amiga nossa, Andréia Gama, aqui do Templo da Condo, mulher de Deus, do coração de Deus. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dela. Seja bem-vinda, Andréia. É um prazer, pastora Lia. Esse convite foi maravilhoso. A paz do Senhor a todos que estão aí nos assistindo. E é uma bênção. Esse foi um projeto maravilhoso que o Senhor colocou no coração de vocês. É um prazer poder ouvir você aqui, o que Deus fez. Aliás, é sempre muito bom ouvir o que Deus faz. E na vida de amigas como a Andréia, então, meu Deus. Então é isso que ela vai compartilhar conosco hoje aqui. A minha primeira pergunta, Andréia, como foi que você encontrou Jesus? Bem, pastora, a minha família ela já vem do Evangelho, né? Uhum. Meu bisavô sempre congregou na Assembleia de Deus, inclusive no Templo da Condo. Então, minhas tias, minha avó, sempre congregaram aqui nesse templo. Consecutivamente, as filhas, netos, né, vieram para cá. Sim, é uma família de muito tempo aqui, né? Isso. Só que conforme a gente vai crescendo, cada um foi tomando os seus caminhos, né? Uns continuaram na Assembleia, outros partiram para a Universal, outras religiões, né? Buscaram outros caminhos. E eu fui um desses que buscou esse caminho diferente, né? Só que o caminho que eu busquei foi um caminho que não era da vontade do Senhor e sim a minha. Sim, Então, segundo o teu coração. Segundo a minha vontade, segundo a minha vontade. Então, foram mais de 20 anos fora da presença do Senhor. Retornei a um lugar onde eu abria a minha boca e dizia que eu jamais seria assembleiana. Porque Meu Deus. o povo assembleiano gritava muito. Então, eu tinha isso. É o povo barulhento. É o povo barulhento. Então, eu dizia que eu não ia ser assembleiana. E foi para onde o Senhor me trouxe, né? Para dentro do templo da Assembleia de Deus, da Condo, onde a minha família tem raízes, né? E aqui eu estou, né? Quando eu retornei há 2 anos, que o Senhor me resgatou, foi através da minha filha, né? Aurora, Eu né? tenho uma filha de 7 anos, da Aurora, e eu costumo dizer que ela foi o instrumento que o Senhor usou na minha vida. Glória né? a Deus. Ele usou a Aurora. Eu tenho 2 filhos, um de 20 anos, o João Gustavo, e eu também costumo dizer que eu tive 2 maternidades. O Senhor me deu a oportunidade de provar os 2 lados da maternidade. O João foi uma maternidade assim maravilhosa, não tive problemas nenhum. Tranquilo. Foi Tudo tranquilo. Foi uma coisa assim dos sonhos de qualquer mãe. Enquanto a Aurora foi o oposto. Eu tive Meio conturbado. muito conturbada. Eu tive uma gravidez um pouco complicada. O emocional ficou muito abalado, porque foi um momento que eu não tinha uma rede de apoio. Foi um momento também que, há pouco tempo, eu tinha perdido a minha mãe. Então, eu não tinha essa rede de apoio com ela, que eu tive com o meu primeiro filho. Então, acabou que mais ainda me enclausurei, né? Não quis buscar, não buscava ajuda nem de pessoas e Te muito isolou menos, de tudo e de todos. E muito menos espiritual. Eu não acreditava que o Senhor poderia estar sendo o meu provedor naquele momento, de forma alguma, né? Então, com o tempo, eu me vi grávida da Aurora, mãe solo, e numa circunstâncias que eu nunca pensei estar na minha vida, né?
já de uma maturidade, vamos dizer assim. Eu estava com 32 anos quando O teu filho mais velho tem 20 anos. 20 anos. 20 anos. E a Aurora... Andréia, que isso que tu faz? Que parece que tu tens 20 anos, 23 anos, 24 anos. Por favor. É isso aí. É o Espírito de Deus que nos renova. Do Senhor, a misericórdia do Senhor que nos renova. Olha aí, mulher, um conselho: sirva ao Senhor com alegria, se encha do Espírito de Deus que você vai rejuvenescer como esta mulher aqui. Glória a Deus. Naquele momento, eu tive que largar todas as oportunidades profissionais que me foram dadas, porque uma gestação requer cuidado. Requer cuidado. Requer renúncia. Exatamente. E eu não tinha como fazer isso, né? Não tinha. Então, quando a Aurora ficou comigo até os 2 anos, a Aurora nasceu, tive depressão pós-parto. Foi bem complicado mesmo. Meu Deus. Em alguns momentos, algumas pessoas tentaram conversar, falar de Cristo para mim, falar de Jesus para mim, mas os meus ouvidos estavam completamente estampados. Os ouvidos, os olhos, o mundo para mim era só o que eu queria ver. E era um mundo bem escuro, bem obscuro mesmo. Meu Deus. E eu, com uma criança, sozinha, eu me vi completamente de mãos e pés atados mesmo. E foi um momento desse que a minha prima ela começou a interceder por mim. Glória a Deus. Através de perdas, né? Porque teve a perda de várias na minha família, da minha mãe, foi uma sequência, na verdade. Ela me apresentou, eu me lembro, pastora Elia, que ela me apresentou a um pastor, eu já ouvia falar dele, que ela aprendia muitas coisas com ele, que era o pastor Miguel Pamplona, já dorme no Senhor. E nós fomos lá, fizemos uma visita, ele orou por mim, orou pela Aurora. Mas a Aurora momento, tinha... Nessa época, a Aurora ainda estava com 1 ano. Um aninho. Um aninho, era um bebê. Você ainda estava longe do Senhor? Longe do Senhor. Na verdade, eu estava naquela coisa de um pé lá e outro cá. Né? Entendi. Não tinha firmado um compromisso de fato com Deus. Então, eu lembro que ela me levou até esse pastor, ele leu a palavra e ali eu digo que foi o primeiro agir do Senhor na minha vida. O agir que eu digo é quando você sente realmente que teve uma mudança, porque ali houve um quebrantamento no meu coração. Só que aí veio a pandemia. E conforme veio a pandemia, os templos se fecharam. Né? Sim. Então, estava muito cômodo para mim ver a palavra pela televisão, participar, ouvir. E me foi me enchendo de uma certa forma. Mas ainda não tinha firmado um compromisso com o Senhor. Não tinha feito essa aliança. O Senhor me entregou nessa época um desejo que eu tinha no meu coração de trabalhar numa grande empresa aqui da nossa cidade, desde a minha adolescência. E Ele me entregou. E eu fui, em meio à pandemia. Em meio à pandemia, a trabalhar lá. E eu lembro que eu disse para o Senhor, Senhor, eu vou ficar lá 2 anos. 2 anos porque a gente tinha um plano de empreendedorismo e tudo mais. Mas acabou-se que veio um diagnóstico da Aurora. Um diagnóstico de autismo. De autismo. A semana passada eu estava conversando com a Marilda, ela é psicopedagoga, falando exatamente sobre isso. E me via muito na mente a Aurora. A Aurora, aqui na igreja, ela tem uma atenção especial por ser autista, mas também tem todo um carinho, todo um abraço da igreja, porque a gente sabe as dificuldades que são e o que tu estás falando aí, eu sei que tu estás minimizando aquilo que tu viveu, mas a gente conhece um pouco da tua história e sabe a dor que foi, a luta que foi chegar até o Senhor, da forma que foi, né? Sim. E a Aurora tinha quantos anos quando tu decidiste, quando tu tiveste o diagnóstico? A Aurora ela já estava com 3 anos, 3 anos indo para 4 anos, quando o diagnóstico do autismo saiu. Sim. E perdeu o chão, né, André? Eu não aceitava. Eu não aceitava quando as pessoas chegavam para mim e diziam, olha, você tem que ver alguma coisa que não é normal. As pessoas geralmente chegam assim, né? Não é normal. E eu não aceitava. Eu não aceitava que poderia ser algo, né?
E, inclusive, o diagnóstico dela veio com um propósito de oração aqui do Templo da Cunda. Quando saiu o diagnóstico da Aurora, eu já tinha voltado para os caminhos do Senhor. E é muito interessante porque a gente passa, quem é mãe atípica sabe que o nosso sistema hoje, para conseguir esse apoio, é complicado. A demanda está muito grande. Entendi. Então, eu já estava aí na fila de espera para um diagnóstico, né, um médico, um especialista, há quase 2 anos. E quando a gente firmou a aliança com o Senhor, eu só conseguia pedir pela Aurora, né? Mãe, né? Mãe é assim, mãe Aurora. pede pelos filhos. E as pessoas até hoje elas dizem assim, mas como que aconteceu isso? As pessoas elas ficam assim surpresas, né, quando eu Porque digo. não é algo tão fácil, né? Então, Tu teve auxílio de alguém, algum? tive auxílio de uma tia que nos ajudou com os contatos, né, para conseguir essa consulta com um neuropediatra mesmo. Que também não é muito Que fácil, não né? é muito fácil. Mas, minha irmã, para Deus. E em questão de Deus é maravilhoso. meses, Coloca na as verdade, pessoas foram certas. 8 meses de consultas intensivas com a médica e ela fechou o diagnóstico da Aurora. Graças a Deus. E quando ela fechou, a ficha ainda não tinha caído. E quando eu vi ela assinando, né, o laudo que ela assinou e carimbou, naquele momento as lágrimas não se conteram dentro do consultório. Meu Deus. Porque eu olhei para ela e disse, e agora? E a primeira pergunta que eu lembro foi que eu perguntei para ela, tem cura? Meu Deus. Eu perguntei. E a resposta? E ela me olhou e disse, não tem cura porque não é doença. E eu fiquei assim, oh meu Deus, mas como? Aí ela, não, porque é uma condição. A sua filha, ela nasceu com uma percepção diferente do mundo. Ela não olha o mundo como você e como eu olhamos. A percepção dela é mais aguçada, vamos dizer assim. Lembra que ela Interessante essa posição dela, porque isso acalma o coração de uma mãe. Deus né? é tão maravilhoso, pastora, que Ele mandou a equipe que rodeia a Aurora, que está ao redor da Aurora, cuidando dela, são pessoas que elas têm fé. Glória a Deus. Você olha que elas têm essa empatia, porque quando eu digo para elas assim, primeiro é Deus, elas olham e dizem assim, sim. Primeiro é Deus. Ai, que bênção. A médica, ela... Porque em algumas situações, eles, na verdade, querem matar a nossa fé. Exatamente, porque a gente sabe que tem esse conflito da ciência com a fé, não é? Então, Deus é maravilhoso que Ele colocou essas pessoas, essa equipe assim para mim, né? E isso acalma muito meu coração. Que bom. Né? Então, quando ela falou para mim, eu lembro que no final da nossa conversa ela disse assim, se você tem fé, ore. Ela virou para mim no final da conversa, se você tem fé, ore pela sua filha que vai dar tudo certo. Glória a Deus. E assim eu fiz, e ali foi a voz do Espírito Santo me dizendo. Então, isso acabou te aproximando de Deus, né? Muito, muito mesmo. Agora me diz uma coisa, Andréia. Hoje a Aurora está como? Como é a Aurora aqui na igreja? Você percebe que ela interage, ela gosta? A Aurora hoje, ela é muito diferente de 1 ano, 2 anos atrás. Quando a gente entrou aqui no Templo da Cunda, ela usava o abafador porque ela era muito sensível ao barulho. Ao barulho. As luzes incomodavam. Assembleia de Deus é barulhenta. A multidão, então tudo era muito sensível para ela. Eu olhava assim, qualquer coisa ela desregulava, ela não se sentia bem. Mas hoje, para honra e glória do Senhor, como eu digo, primeiramente o Senhor, a Aurora, ela tem um convívio aqui, não só aqui dentro da igreja, mas um convívio social muito bom. Glória a Deus. Aqui dentro da igreja, hoje e não só a pastora dentro da igreja, mas nos outros ambientes também, ela não precisa mais do uso do abafador. Glória a Deus. Ela não glória precisa a Deus. mais Deus do uso bom. do abafador. Hoje, Dia das Mães mesmo, eu tive um presente que ela participa da escola de música aqui, né, de iniciação musical.
E eu tive o prazer de receber um vídeo dela me homenageando falando. Porque a Aurora, no início, ela foi diagnosticada como não verbal, né? Meu Deus! Ela era diagnosticada como não verbal porque realmente ela teve a questão de regressão da fala. E ela não falava. Chegava e você não entendia o que ela falava, como ela se comunicava. Glória a Deus. Então isso era uma barreira para ela, é uma das barreiras muito grandes. E hoje as pessoas que estão ao redor dela já conseguem compreender o que ela fala. Glória a Deus. O comunicar da Aurora. Então o Templo da Condo, ele tem sido um suporte, né? Ele tem feito o papel dele de nos agregarmos, né, Glória a esse Deus. ambiente. Na verdade, as igrejas, elas precisam entender. Eu falei isso no programa passado, que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E em qualquer condição. Independente de classe social, de situação, independente de qualquer coisa, o evangelho tem que ser pregado. E o evangelho é essa comunhão, é abraçar, é cuidar. Nós somos uma família. E a família de Deus cuida um dos outros. Verifica a necessidade e atende do que pode atender. Então, as nossas igrejas, elas precisam, eu falo como a parte administrativa da igreja, que a gente precisa adequar com o som, com a iluminação, tudo apropriado para atender a todos. É verdade. E a questão do cuidado, a questão de como falar, do tocar, né? Porque essa questão, ela é muito peculiar. Tem crianças que não se permitem ser tocadas, né? Sim. E a Aurora ela nos permite abraçar. Sim. Eu lembro que eu assisti uma palestra do pastor Camilo. Ele é uma benção, pastor Camilo. E ele falou assim, você não é que a criança não goste de ser abraçada, mas ela precisa ser avisada, ela vai se preparar para ser abraçada. É verdade. Então, às vezes eu chego perto da Aurora e eu digo, oi, Aurora, paz do Senhor, me dá a sua mão. Aí ela me dá a mão dela, a gente aperta a mão. Vou te abraçar, Aurora. Aí abraça a Aurora e ela se permite ser abraçada, ser tocada. Então nós temos um carinho muito grande pela Aurora aqui, por isso que eu quis trazer a Andréia para contar um pouquinho, porque a gente tem visto a evolução, nós temos visto o que Deus tem feito. E eu sei que não é fácil para você como mãe, só você para cuidar dela. Eu sei que você tem sua avó, mas você também cuida da avó. É. Mas o que eu quero trazer aqui é que, embora toda essa situação da Andréia ter se desviado, voltado para Jesus, as condições que voltou, com toda essa luta, a Aurora, hoje melhor, mas já teve a situação que ela não sabia o que fazer, com certeza, né, Andréia? Isso. Mas veio para a casa do Senhor, trouxe a Aurora, o Senhor está fazendo maravilhas. E ainda mais, a Andréia não se contenta e serve ao Senhor aqui no templo. Eu preciso frisar isso, porque mesmo sendo mãe solo, mesmo sendo basicamente nova convertida, vamos dizer assim, tem 2 anos, né? Mas ela já conhecia a palavra antes, mesmo tendo uma criança com autismo, ainda assim a Andréia se envolve na obra do Senhor, ela trabalha na mídia da Missão com Mulheres, e, gente, é a mídia. A mulher faz o negócio com excelência. Está aqui no círculo de oração. Se é para fazer café da manhã no aniversariante do mês, está lá a Andréia decorando, ajeitando o café da manhã, ajeitando o brinde. Ela se envolve na missão. Ela toca na percussão. A Aurora toca no grupo de percussão. Então, a gente tem visto isso. E é por isso que eu quis trazer aqui, para ela mostrar que é possível, sim, você viver as situações da vida. E isso não é impedimento para você trabalhar na obra do Senhor. Tem dificuldade, Andréia, tá aqui? Não. Eu até costumo dizer que eu preparo a Aurora, né? Toda essa equipe que tem por trás da Aurora, cuidando dela, eu digo que é para justamente ela amadurecer, para a gente seguir o nosso propósito no reino. No reino, né? Então, a gente tem sim as nossas limitações, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, né? E Ele sabe quando a gente tem aquele anseio, né? Quando a gente diz, Senhor, eu quero estar lá, move a situação, porque eu não posso perder essa oportunidade de servir. Ele move, pastor. Glória a Deus. Ele move. Quando tem alguma situação que é impossível de a gente estar, a gente fica com o coração ali apertado, né? Porque
a gente está se envolvendo, é maravilhoso, é gratificante. E a gente vê a alegria que você serve ao Templo da Conda. Fica aqui o nosso agradecimento por tanta presteza no reino. Tudo que a gente precisa, a Andréia está sempre à disposição para servir, para ajudar na missão com mulheres. E isso é algo especial e a gente reconhece. Sabe, as tuas dificuldades, tem dificuldade sim, mas ela se organiza, ela se ajeita, a Aurora vem, às vezes a Aurora não vem, mas ela sempre servindo ao Senhor com alegria. Que Deus te abençoe, Andréia. Amém. Que esse serviço seja sempre assim, com alegria. Que a Aurora cresça, cheia da graça e da presença de Deus. Que ela cresça em sabedoria, estatura e graça, como crescia Jesus. E que você veja os frutos daquilo que você está fazendo no reino de Deus. Glória a Deus. Obrigada, Andréia. Foi um prazer. Amém, amém, queridas. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com você. Esse texto ele fala sobre a verdade que liberta. João 8,32 diz assim: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É interessante para aqueles que são discípulos do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, eles são considerados discípulos, seguidores de Jesus. E quando esse seguidor de Jesus passa a viver na palavra, permanece na palavra, não só ouve, como obedece à palavra, essa pessoa vive na verdade, vive em Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele diz, eu sou a verdade, aquele que me segue também conhecerá a verdade. Aquele que está nele vive na verdade. E ele ainda diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que anda com Cristo, aquele que segue ao Senhor, aquele que permanece na sua palavra, que é seguidor de Jesus, conhece a verdade. Não só conhece, porque existe um propósito em conhecer a verdade. A verdade liberta. Quando alguém mente para você, quando alguém engana você, você com certeza sente raiva, frustração, tristeza. Às vezes alguém mente, uma pessoa que você ama tanto mente para você, você fica triste porque você não espera isso, você espera a verdade. Mas quando alguém chega com você e mesmo que doa, te fala a verdade, você sente que o peso daquilo que aconteceu é muito menor diante da consideração de te mostrar a verdade. Então, é exatamente assim com Cristo, quando nós conhecemos a verdade. Embora as situações da vida nos levem a sofrer alguma coisa, mas quando a gente encontra Jesus, que é a verdade, ele vai nos direcionar a viver uma vida pela sua palavra. Quando vivemos aqui, aí essa verdade nos liberta. Nós não somos enganados. O pai da mentira é o diabo, ele que nos engana. E quando ele nos envolve nas suas mentiras, nós vamos pagar depois um preço de colher aquilo que nós fizemos diante daquela enganação toda que ele nos proporcionou. Porque ele nos engana e a nossa tendência é viver no pecado, pela enganação, pela mentira que ele nos envolve. Mas quando nós vivemos a verdade, querido, nós vivemos livres. E a liberdade que eu falo não é de fazer o que quer, mas de fazer aquilo que nos faz bem. Eu sou livre para escolher. Quando eu conheço a verdade, eu sou livre para escolher a bênção ou a maldição. E como eu não sou boba, eu escolho a bênção. Como eu não sou boba, eu escolho Jesus. Então é esse meu conselho para você. Viva na palavra, escolha Jesus, viva na verdade e você vai ter a liberdade de escolher para a sua vida aquilo que o Senhor te propõe, que é a bênção, que é uma vida de milagres, que é uma vida de soluções, porque o Senhor é isso para nós. Embora as adversidades da vida cheguem, mas nós vivemos uma vida de solução. Porque o Senhor, existe o problema, mas o nosso Deus nos dá a direção. A sua palavra nos dá a direção. Conheça a verdade e você vai viver uma vida de liberdade. Amém, querida? Deixa eu orar por você.
Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Tu és a verdade em nossa vida. Essa verdade nos liberta, essa verdade nos dá direção. Ó Pai querido, que cada pessoa, cada mulher, cada homem que esteja ouvindo a tua palavra também tenha a certeza de que vive na verdade, também encontre essa verdade e viva uma vida de liberdade diante de ti. Não liberdade para pecar, mas uma liberdade de escolher viver uma vida de bênção, ter a liberdade de viver uma vida contigo, não presa pelas mentiras do diabo, Senhor, mas uma vida de santidade diante de ti. Pai querido, abençoa o teu povo, abençoa cada servo teu e o teu nome seja engrandecido. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.